Eu vou convidá-los a abrir a Bíblia no livro dos Salmos. Hoje nós estaremos estudando e refletindo no Salmo de número 8. Salmo de número 8. Todos os domingos pela manhã, nós temos estudado alguns salmos. O nosso propósito é refletir nas estruturas do Salmo, na palavra que Deus traz a nós através dos Salmos, visto que nós temos vários gêneros literários diferentes no livro dos Salmos. Nós temos salmos de ação de graças, que são salmos de gratidão. Nós temos salmos de confissão. Nós temos salmos régios, que fala a respeito do rei, da monarquia, daquele que governa. Nós temos salmos de imprecação, que são salmos em que o salmista deseja que a justiça de Deus, a mão de Deus pese sobre os seus inimigos. Nós temos vários estilos literários de salmos diferentes, e todos eles trazem uma mensagem, traz algo que edifica o nosso coração, e nós precisamos sempre procurar fazer a releitura destes textos a partir do Evangelho de Jesus Cristo, Sempre reforço isso nas nossas reflexões, nos nossos estudos, porque o Antigo Testamento precisa ser relido na perspectiva do Evangelho de Jesus. É isso que faz de nós cristãos e não judeus, Nós cremos no Cristo ressuscitado dentre os mortos, e portanto a nossa releitura tem que ser a partir da pessoa de Jesus, o nosso Senhor. Então hoje eu separei o Salmo de número 8. Nós já vimos bastante salmos, Quais que nós já vimos? 115? Alguém lembra de mais algum? 139. 139, muito bom. Nossa. Nós vimos vários salmos e hoje nós vamos ver o Salmo de número 8. Todos acharam? Como esse salmo tem apenas 9 versos, eu vou ler todos eles e depois a gente vai conversando, lembrando que se você desejar participar, o microfone está aqui, é só levantar a mão, eu levo até você, tá bom? E a gente vai refletindo juntos no texto. Salmo de número 8 diz assim: Ó Senhor, nosso Deus, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, que dele te lembres, e o filho do homem, que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém, até aí. Este salmo, ele é nomeado, intitulado como um hino cosmológico, um hino de adoração ao Senhor, que fala a respeito de toda a criação divina, de tudo aquilo quanto Deus o fez. É um salmo que, ao mesmo tempo que adora ao Senhor, um salmo de celebração, ele realça a ação criadora de Deus, não só a ação do ato de criar, mas também a ação provedora de Deus, um Deus que por meio de sua graça provê tudo quanto é necessário para o ser humano que foi criado à sua imagem e semelhança. Por isso, no versículo 1, nós temos uma expressão de adoração e de reconhecimento do quão magnífico é o nome do Senhor. Ele fala: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. E ele repete isto no encerramento do seu hino, no encerramento do salmo, versículo 9: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Nós temos aqui
a majestade de Deus sendo manifesta, sendo expressa, e nós temos também, ao mesmo tempo, a colocação da dignidade humana. Esses dois aspectos estão presentes nesse hino, a majestade de Deus e a dignidade humana. Apesar de termos bem claro que o ser humano, ele é pecador, ele é falho, né, nós somos limitados, Deus nos criou a sua imagem e semelhança para que nós pudéssemos exaltar, bendizer, glorificar o nome dele. Então, quando falamos da dignidade humana, é mostrando o propósito para o qual o ser humano foi criado. O ser humano foi criado para expressar nas suas ações, nas suas palavras, na sua arte, a glória de Deus. Então nós temos esses dois aspectos presentes aqui nesse hino cosmológico, né? A majestade de Deus e a dignidade humana. Por isso que nós vamos encontrar nesse texto aquele versículo, que é o homem para que dele te lembres e o filho do homem que o visites. Então nós vamos, à medida que a gente for conversando aqui, a respeito desse texto, nós vamos observá-lo em duas perspectivas. Uma delas é tentando compreender a cabeça do salmista enquanto ele escreve, enquanto ele expressa o que chegou até nós no Salmo de número 8. E num segundo momento, como nós podemos reler esse texto a partir do Evangelho de Jesus, né? Porque a gente tem que ter em mente que quando esse salmo foi escrito e os primeiros que leram, que celebravam através da leitura desse salmo, ainda não tinham visto e vivenciado a encarnação de Deus em Cristo Jesus, certo? Nós estamos num texto lá do Antigo Testamento, um texto antigo, que inclusive alguns dos estudiosos e exegetas colocam que foi no período da dominação persa. Então, tem muitos anos esse texto. Então ele coloca a majestade de Deus. Por um lado, o salmista vai mostrar a visão dele antropocêntrica, ou seja, o homem é posto no centro da criação, certo? Olha, Deus criou todas as coisas. Antropologicamente, na concepção do escritor, Deus criou todas as coisas para o homem, para que o homem pudesse dominar sobre tudo, para que o homem pudesse cuidar de tudo. Quando eu falo o homem, é o ser humano, tá bom? Homem e mulher. Deus criou todas as coisas e disse ao homem para que pudesse gerenciar tudo. Então a visão antropocêntrica dele, a visão antropológica dele é que o homem está no centro, cuidando daquilo que Deus realizou. E a visão dele teocêntrica é de que Deus está no centro de toda essa realidade. Se o homem foi criado para que pudesse governar, administrar o mundo, Deus, acima do homem, acima de toda a realidade criada, é quem governa todas as coisas. Esta é a forma como o salmista vai se expressando ao falar da grandeza de Deus, da majestade de Deus e da ação humana, da realização dos atos humanos, como o ser humano deve, então, cuidar de tudo. Deus é o absoluto soberano, que está acima de tudo e de todos, porque Ele criou tudo, mas o homem ocupa o seu espaço e ele deve cuidar de todas as coisas. Então ele começa dizendo: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o seu nome. Ó Senhor, Senhor nosso. Aqui nós temos uma expressão de reverência pelo Senhor que se manifesta. É uma forma do salmista se reverenciar diante de Deus. Ó Senhor, Senhor nosso. Ele demonstra não só reverência, mas é uma expressão também de alegria, quando ele diz: quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Reverência e alegria, tudo isso por causa da manifestação de Deus, da epifania de Deus. Nós estamos chegando na época do Natal, né? Está aí já, né? O tempo passou rápido demais, né? E no Natal nós celebramos a epifania, né? A encarnação de Jesus, o nosso Senhor. E isso deve gerar em nós reverência, submissão, temor ao Senhor e alegria. Alegria porque é a nossa salvação, né? A alegria do Senhor é a nossa força, então nós nos alegramos no Senhor. É uma expressão aqui de exaltação.
é uma expressão de relacionamento, de intimidade. Isso é posto pelo salmista porque nós precisamos estabelecer essa relação com Deus. Como você começa a sua oração? Às vezes nós temos algumas fórmulas linguísticas de falar com Deus, né? Como é que é a sua? Como é que você começa a sua oração? Pai, Deus, Senhor, meu Senhor, nosso Deus. Você já parou para pensar? Quais são as que você mais ouve? Vamos lá, vocês estão muito quietinhos hoje. Querido Deus e Pai, olha quanto afeto, hein? Isso aí, Zoli, sua cara, Zoli. Querido Deus e Pai, aí, boa. Quem mais? Vamos lá. Pai Nosso, Pai Nosso. O Wilson já lembra até da oração, do modelo de oração de Jesus, né? Pai Nosso, que estás nos céus. Né? Quem mais? Eterno Deus? Eterno Deus. Falando. Senhor nosso Deus. Oi? Deus meu e Rei meu. É interessante porque nós vamos criando ou desenvolvendo a nossa própria relação. Isso é necessário, porque trata-se de uma comunhão pessoal. Existe, lógico, a nossa comunhão comunitária, os nossos cultos celebrativos, os nossos momentos como comunidade, mas a nossa comunhão comunitária, ela tem que ser um reflexo da nossa vida íntima com Deus. Ela tem que ser uma continuidade daquilo que nós vivemos quando entramos no nosso quarto, fechamos a porta e falamos com o nosso Deus em secreto. E o nosso Senhor em secreto que nos ouve, nos abençoa, nos recompensa. Então nós temos as nossas formas de expressar, de falar, de buscar. Senhor, Rei meu e Deus meu, ou inverso, né? Deus meu e Rei meu. Nosso Senhor, querido Deus e Pai. As crianças, Papai do céu. É tão interessante, Karen, né? Karen, essa expressão, que quando Jesus ensinou a gente a orar, e ele disse Pai Nosso, Abba, né, a expressão Abba na Bíblia, ela tem um teólogo exegeta chamado Joaquim Jeremias, que ele pega essa palavra e Jesus ensinou essa oração em aramaico, apesar de estar em grego na literatura bíblica, mas essa expressão Abba, da forma como Jesus ensina os seus discípulos a orar, ela se remete a uma forma de falar do seu genitor, do seu cuidador, sem você ainda ter esse construto do que é a figura paterna, ou até a figura materna. Sabe aquela criança que ainda está no colo, mas ela não sabe o que é pai, não sabe o que é mãe? A gente sabe, porque depois de uma certa idade, você vai conseguindo elaborar isso, quem cuida da gente, quem educa a gente, etc. Mas uma criança recém-nascida, e conforme ela vai crescendo, ela não sabe diferenciar o que é mãe, o que é pai, o que é tio, o que é tia, o que é vô, o que é vó. Esses termos que nós temos de relacionamentos, isso a gente vai construindo com o passar do tempo. Mas Abba é como se fosse aquela criança que começa a ser forçada a identificar como papai, como mamãe, e fala papá, mamã. Sabe assim, uma expressão que está ligada totalmente a um afeto independente da relação de estruturas construídas, entendeu? Então assim, quando a gente vê Abba, pai, alguns traduziram por paizinho, né, paizinho querido, mas vai além do paizinho, vai além da intimidade, vai nessa expressão de totalmente dependência, tipo assim, é quem está aqui, é de quem eu preciso para sobreviver, né? E essa é uma expressão que eu tenho usado na minha intimidade com Deus, Abba, né, papai, uma expressão que está vinculada ao afeto, a uma ligação que até é inexplicável, né? Porque
ela é ultra-uterina, né? A criança não tem noção de nada que aconteceu, mas ela tem alguma ligação que é inexplicável. E é uma relação que a gente depende. Papai do céu. Muito bom. Bom, vamos seguir, né, que eu já falei bastante. Versículo de número 1 ainda, na continuidade. Aí nós vamos ter, depois dessa expressão de espanto, né, de admiração, que mostra o tema do Salmo que a gente viu, ele continua dizendo que Deus expuseste nos céus a sua majestade, e aí ele entra numa parte do texto, que é uma estrofe, que vai do versículo 2 até o versículo de número 4, que ele diz assim, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Aqui, a partir do versículo 2, o salmista começa a falar a respeito não só da grandeza de Deus, mas também do cuidado de Deus para com o seu povo e a maneira como a criação e todo o povo louva a Deus. Então ele coloca que da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força. Tem alguma expressão diferente na Bíblia de vocês aí? Ou não? Todos está força. A sua está diferente? Qual que está? Da boca dos pequeninos, tem o que? Cantar? E pelas criancinhas de colo. Pelas criancinhas de colo. E tu construíste uma fortaleza para te proteger dos teus inimigos e para acabar com todos os que te desafiam. Tá, beleza. Nós temos na tradução desse versículo duas palavras que são postas de maneira diferente. Uma delas é dizendo que da boca de pequeninos o Senhor suscitou força. E conforme foi lido também, suscitou cântico, suscitou louvor, né? Algumas expressões vão trazer louvor. Tem uma busca da definição melhor da palavra que é posta aqui no texto. Alguns traduzem como força e outros traduzem como louvor. Da boca dos pequeninos e das crianças de peito suscitaste louvor, suscitaste força. São termos diferentes, porque quando fala sobre louvor, suscitaste louvor, está dizendo a respeito da criança que engrandece, que reconhece, que enaltece o nome do Senhor. É uma postura que parte do indivíduo. O indivíduo reconhece essa grandeza de Deus e o adora, e isso Deus faz da boca de pequeninos. Quando se traduz por força, revela que a ação de Deus sobre os pequeninos é uma ação de proteção. Deus suscitaste força, fez daquele que é frágil, forte. A questão é que o termo grego dá para fazer as duas traduções. Ou melhor, perdão, o termo hebraico aqui, dá para fazer as duas traduções. Por isso que nós temos traduções diferentes. No hebraico, a palavra os, que está presente aqui, ela pode ser força e pode ser louvor. Portanto, alguns entenderam que Deus, da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força, porque eles interpretam que os pequeninos e as crianças de peito é o próprio povo de Deus, que é muito frágil diante dos povos vizinhos, e mesmo assim continua lutando, perseverando e sendo cuidado por Deus. Então Deus dá força a uma nação frágil, Deus dá força a um povo fraco. Deus mantém de pé aquele que humanamente já era para ter sido derrubado, porque a criança é frágil, a criança é fraca. E ao mesmo tempo o texto pode também trazer a ideia de louvor, porque aquele que é frágil e fraco reconhece Deus como seu Senhor, e assim Deus também ministra graça sobre ele. Então nesse verso, acredito que as duas formas de enxergá-la estão corretas, porque da boca do povo de Deus deve sair o seu louvor, o louvor a Ele, e sobre o povo de Deus está a proteção do Senhor. O Senhor é quem cuida da gente, que se não for o Senhor que esteve todo o tempo ao nosso lado, o que seria de nós? Não é assim? O que seria de nós? E como não louvaremos, como não adoraremos o Senhor?
Portanto, quando você lê esse versículo, quando você tiver com o Salmo de número 8 diante de você, e você lê, seja numa tradução ou na outra, lembre-se disso, que o Senhor é aquele que guarda a sua vida, e a sua vida guardada pelo Senhor é para adorá-lo, é para celebrá-lo, para engrandecer, bendizer o nome dEle, independente das lutas, adversidades pelas quais você passa. É o Senhor quem faz emudecer o inimigo e o vingador, ou seja, é o Senhor que protege a gente, é o Senhor que protege o ser humano, é o Senhor que protege o seu povo, né? De todos os nossos inimigos. Quem são os nossos inimigos? A gente tem um inimigo espiritual, né? Lógico, a nossa batalha não é contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Às vezes nós temos batalhas nos nossos relacionamentos, certo? Tem momentos que não são fáceis, que são difíceis, e nós temos batalhas conosco mesmos, né? Às vezes um dos maiores inimigos nossos é a gente mesmo, né? É o nosso medo, a nossa insegurança, o nosso orgulho, a nossa vaidade, e assim por diante. Então é Deus quem nos dá força e nos sustenta durante toda essa caminhada, esse Deus absoluto, soberano, criador de todas as coisas. Verso 3, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a luz e as estrelas que estabeleceste. Então ele continua celebrando o Senhor por toda a criação, no versículo de número 3, e no 4, em relação ao homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, né? Quem somos nós? Quem é o ser humano? Para que Deus se preocupe com ele, né? Nós, seres tão frágeis, Deus não precisava de nós, mas Deus nos criou à sua imagem e semelhança, e tem prazer em se relacionar conosco, tem alegria de ver os seus filhos lhe buscarem, né? Quem é o filho do homem que o visites? Essa grandeza de Deus que se revela no cuidado conosco. Deus cuida da gente, e a gente vai ver já já, reforçar, que nos ama de maneira tão profunda, tão intensa, que enviou o seu próprio Filho, para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Tamanho o seu amor, tamanho o seu cuidado, para com a gente, né? O cuidado de Deus com o ser humano. Por isso que na visão antropológica do salmista, o homem está no centro da criação, ou seja, tudo foi feito para o homem, né? Tudo foi feito pensando também em como o homem viveria, né? Deus colocou o homem e a mulher para cuidar do jardim, Deus fez o homem e a mulher para que pudessem dar nome às coisas, né? Mostrando essa ação. Aí então nós temos a última estrofe do hino cosmológico, que vai do versículo 5 até o 8, né? Tirando aí a introdução e a conclusão, que são repetidas do versículo 1 e 9. Ele fala assim, ó: fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Fizeste, no entanto, um pouco menor, um pouco inferior, né? Uma das traduções é inferior, mostrando que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas o homem e a mulher não são Deus, né? Essa foi a tentação no Éden, né? Lembra do que a serpente falou para a mulher e para o homem? No dia em que vocês comerem deste fruto, vocês serão igual a Deus, como Deus. Então o ser humano quer ser Deus. Se a gente não pode ser Deus de tudo, a gente quer ser Deus da própria vida, pelo menos, né? Oi? Tem muita gente. Dominar, né? Dominar é sempre sempre o foco do ser humano, né? O ser humano quer controlar tudo, e começa assim, nos nossos relacionamentos dentro de casa, né? O marido quer controlar a mulher quer controlar o marido, se não pode controlar um outro, vão controlar os filhos. É um controle. Pode falar. É verdade, eu ordeno, né? Eu ordeno Deus, né? Mas Deus não precisa ser ordenado, Ele é maior do que nós, Uhum. né? Nós temos que estar na posição de servo, de filho, né? Uhum, isso mesmo, né? As pessoas querendo ordenar, né? Eu determino, eu declaro agora. A gente vê tudo isso, né? É a mania de grandeza do ser humano, né? A gente acha que está no controle, a gente vê isso,
né? E o ser humano sempre tenta tomar o lugar de Deus, né? Essa é uma das maiores lutas nossa, porque às vezes a gente consegue enxergar isso, às vezes de maneira externa, principalmente em cargos de poder, em pessoas que têm muita influência, mas a gente precisa pedir a Deus que nos dê graça e que trabalhe conosco por meio do seu Santo Espírito, para que nós consigamos fazer uma análise nossa também, né? Será que às vezes a gente não tenta fazer tudo segundo a nossa vontade, né? A gente eu sou dono do meu nariz, né? A gente vê isso na adolescência, né? Assim, os adolescentes vão crescendo, você já não manda mais em mim, sou eu que mando, né? Você vai ver o dia que eu sair daqui, eu tenho minha casa própria, eu vou fazer tudo do jeito que eu quero. Aí sai, vê o quanto que é difícil fazer do jeito que quer, né? Aí já fala, eu já não sei mais o que eu quero. No momento é tudo do jeito que eu quero, depois a gente já não sabe o que quer, né? É a crise humana. Aí ele coloca, deste-lhe, aí ele põe, deste-lhe, do versículo 6, domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, ou seja, que o homem tem domínio sobre a terra. As aves dos céus, o homem tem domínio sobre o céu, e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares, tem também domínio sobre o mar. Além terra, céu e mar, tudo aquilo que envolve a questão geográfica, mostrando que o homem tem o domínio. Este é o Salmo de número 8. A tradição cristã, a história da igreja e os teólogos da igreja, quando eles leem esse salmo, eles veem nesse salmo cosmológico a figura desse homem, a pessoa de Jesus. Eles entendem que este homem, que tem o domínio sobre todas as coisas, é o próprio Senhor Jesus encarnado, que se fez homem, que apesar de ser totalmente divino, assumiu plenamente a natureza humana. Quando se encontra esse versículo, fizeste um pouco menor, um pouco inferior a Deus, eles entendem que aqui se trata de uma expressão que é usada na teologia, né, e também temos na literatura bíblica, que é a kenose. O que é kenose? É o esvaziamento do próprio Senhor, é o Deus que se esvazia, que abre mão de toda a sua glória para se fazer homem como a gente. Ou seja, ele deixa o status do Deus de toda a glória para se fazer homem limitado, que pode padecer e sofrer como qualquer um de nós, né? Então a igreja, ela enxerga aqui no Salmo de número 8 a pessoa de Jesus, e não só a tradição da igreja, mas se você for lá em Hebreus, abre sua Bíblia em Hebreus, capítulo 2, versículo 3. Hebreus, capítulo número 2, versículo, só um minutinho que minha... 2, a partir do verso de número 3 mesmo, diz assim, olha, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho, juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos de glória, e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. O autor da carta aos Hebreus,
ele já aplica esse salmo à pessoa de Jesus. Ele já relê esse texto, mostrando que Jesus é o próprio Deus que se faz carne, a quem todas as coisas estão sujeitas. Por isso, quando a gente lê esse salmo e a gente o relê a partir da visão neotestamentária, a partir da pessoa de Jesus, o que nós precisamos aplicar na nossa vida? É que, para que vivamos de maneira digna do Evangelho de Jesus, para que vivamos a dignidade humana para a qual nós fomos criados, nós precisamos viver reconhecendo a majestade de Deus, mas segundo o exemplo de Jesus. A grandeza do ser humano, a dignidade do ser humano, está em vivermos como Jesus, sermos como Jesus. E aí, você está bem? E o pai, a bateria é boa mesmo, viu? A dignidade de Jesus, é assim que nós precisamos viver. Nós precisamos viver como nosso Senhor. Toda a terra, o céu e o mar, tudo isso está submisso, sob o controle do Senhor, porque o Senhor é o Deus que governa, que reina, que está acima de tudo e acima de todas as coisas. Então, todas as vezes que nós agimos, tudo que nós fazemos neste mundo, tem que ser segundo o Evangelho de Jesus Cristo. É assim que nós precisamos viver a nossa vida. Quando contemplamos a criação, quando olhamos tudo ao nosso redor, quando vemos a majestade de Deus expressa na sua criação, no ser humano, na humanidade, a gente precisa se lembrar que na nossa vida tudo precisa revelar e manifestar o exemplo que Jesus Cristo nos deu, viver segundo o Evangelho de Jesus. Então, quando nós falamos aí sobre o domínio, quando nós falamos sobre as nossas relações, sejam elas relações pessoais, a nossa vida própria, a maneira como nós cuidamos de nós mesmos, a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, a maneira como nós desenvolvemos o nosso trabalho, nossa carreira profissional, a forma como nós lidamos com as nossas conquistas, com a construção do nosso patrimônio, a maneira como nós cuidamos da criação, a nossa relação com a ecologia, a nossa relação ecológica, tudo que envolve a nossa vida precisa estar alicerçado na pessoa de Jesus Cristo, o Rei de toda a glória. Tudo. Então, como que nós precisamos viver? Pensando naquilo que o Evangelho nos apresenta. Precisamos ter cuidado da nossa criação, ou melhor, cuidado com a criação de Deus. Não podemos explorá-la de maneira irresponsável. Por quê? Porque foi Deus quem fez. Nós não podemos abusar das nossas relações com o outro, manipulando o outro, diminuindo o outro. Por quê? Porque o outro foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso está no Evangelho de Jesus Cristo. Nós não podemos guardar mágoa, ressentimento, por mais difícil que seja, a gente tem que aprender a perdoar. Por quê? Porque isso está no Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos ser generosos, nós não podemos ser avarentos, nós não podemos viver focado só nas nossas necessidades, temos que olhar para o outro. Por quê? Porque isso está no Evangelho de Jesus Cristo. É olhando para Jesus que nós vivemos a nossa vida, senão nós não estamos vivendo de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E esse evangelho que nos conduz, e a maneira como nós olhamos para esse hino cosmológico, nos faz enxergar o mundo, enxergar a vida, pela ótica de Cristo. Porque se nós tentarmos enxergar pela nossa natureza humana, falha, pecaminosa, a gente só vai ver e enxergar o que é ruim. Você já viu a visão pessimista? Está tudo ruim, não é assim? Você acorda, nossa, que sol quente. Que calor, nossa, calor de Mogi Mirim. Aqui é um calor que eu vou te falar, mas louvado seja o Senhor, Tem sombra. Hã? Tem sombra também. Aí no outro dia você acorda, nossa, mas não para de chover, só chove. Aí você levanta e fala, nossa, tem que levantar cedo para trabalhar. Nossa, não aguento mais trabalhar. Aí você está desempregado, você fala, ai meu Deus do céu, não aguento essa vida, estou desempregado. Não. Ai, meu marido, não aguento mais. Aí, chega, está solteiro, ai, preciso casar, pastor, ora, preciso casar. Estou solteira, estou solteiro, fala para Deus que eu estou precisando de alguém, não sei o quê. Aí Deus
Deus prepara alguém, a pessoa casa, ai pastor, não estou aguentando mais essa vida de casado. Não aguento mais, vida boa é quando está solteiro. Né? A insatisfação humana, tudo que vê tem alguma coisa para reclamar, para murmurar. Quando a gente vê na perspectiva de Cristo, tem dificuldade do mesmo jeito, mas a gente consegue ver a graça de Deus operando e a gente vive segundo o exemplo de Jesus, né? Em todos os aspectos. E que Deus... Tem um conselho aí, ó. E eu quero finalizar lendo 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 22 e 23. É só uma parte do 22, mas eu vou ler ele inteiro para facilitar a leitura. 1 Coríntios 3, 22 e 23. Logo após a leitura, 1 Coríntios 3, 22 e 23. Dentro da perspectiva do Salmo de número 8 e da releitura de Hebreus, capítulo 2, olha o que Paulo diz à igreja de Corinto aqui, no capítulo 3, versículo 22, quando ele começa a falar sobre a divisão que há na igreja, alguns dizendo que era de Paulo, de Apolo, ele fala assim, ó, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, olha só, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. Então ele vai nessa perspectiva do Salmo, dizendo assim, olha, tudo é de vocês, tudo é de vocês. O mundo criado foi criado para vocês, né? Vocês estão vivendo nesse mundo, tudo é vosso. Nós nos pertencemos uns aos outros, a criação pertence a nós, tudo é vosso. E vós de Cristo. Mas não termina aí, fala que vocês são de Cristo. E Cristo de Deus. Ou seja, tudo está no Senhor. E a nossa vida precisa estar firmada no Senhor. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça, nós vamos ter a nossa última palavra de oração aqui antes dos avisos e também da oração final, mas quero orar mais uma vez com você. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque em Cristo nós podemos ter uma perspectiva real do que é a vida. Nós podemos enxergar tudo à nossa volta segundo o Evangelho do nosso Senhor e Redentor, Jesus Cristo. Senhor eterno, como homens e mulheres, nós temos nossas limitações, temos nossos desvios, nossos erros, nossos equívocos, mas em Cristo sabemos que o Senhor nos aperfeiçoa, em Cristo sabemos que o Senhor nos molda, em Cristo sabemos que o Senhor nos transforma. Portanto, que possamos viver segundo o exemplo de Jesus, neste mundo ao qual o Senhor nos colocou, que possamos reconhecer a majestade do Senhor em toda a obra criada, e que possamos viver de maneira digna do Evangelho do Senhor. Portanto, sê conosco, que a palavra do Senhor possa ecoar nos nossos corações, da maneira como o Senhor assim o quer, e que todos nós possamos tomar decisões que sejam importantes para vivermos segundo o Evangelho de Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, e que assim, aquilo que está sob o nosso controle, seja os relacionamentos familiares, seja a administração do nosso casamento, a educação dos nossos filhos, a realização do nosso trabalho, o exercício da nossa profissão, seja nos relacionamentos com os nossos amigos, que tudo aquilo que está vinculado, associado a nós, que nós possamos fazer, ó Pai amado, tudo com excelência para Ti, que possamos fazer segundo o exemplo de Jesus, que nós possamos administrar, gerenciar e cuidar das coisas, como o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Em nome de Cristo nós oramos, a Ti, ó Pai, Senhor nosso e Deus nosso. Amém, ó Pai. Amém.